A gente começa a edição de hoje falando sobre a história do Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Um militar que fez parte da liderança do movimento da Inconfidência Mineira, que ocorreu no Brasil na época colonial. Tiradentes passou a ser visto como uma figura heróica logo após a proclamação da República, pois foi considerado um mártir dessa causa. Ele foi morto em 21 de abril de 1792 e o dia da sua morte foi decretado como feriado a partir de 1890. Tiradentes é reconhecido como um herói nacional. Vamos entender um pouco mais sobre essa história. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. 21 de abril é a data em que se comemora o Dia de Tiradentes. Um homem que morreu e foi posto como o símbolo do nascimento do sentimento de independência aqui no Brasil. Mas quem realmente foi Joaquim José da Silva Xavier? É o que a gente vai entender melhor conversando agora com o professor Luiz Antônio Cruz. Ele que é historiador, pesquisador, fala conosco a partir de agora, como eu disse. Professor, primeiramente obrigado por atender ao nosso convite. E eu começo já te perguntando, né? Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Quem foi o Tiradentes? Tiradentes, ele foi um alfer, ele foi também um dentista, como o próprio nome já dá pista, minerador, foi também comerciante, um homem do final do século XVIII, que se aproximou das chamadas ideias liberais e, junto com outros inconfidentes, começaram a elaborar uma proposta de romper com a coroa portuguesa e assim proclamar uma república, inspirado nas ideias do exterior e numa série de problemas que havia na capitania de Minas Gerais. Isso acontece mais ou menos em que ano? Porque nós temos a independência do Brasil proclamada em 1822, é isso. Quanto tempo antes ocorreu esse movimento da Inconfidência Mineira? Então, quando a gente começa a pensar no tempo da colônia, em que antes desse 7 de setembro de 1822, nós precisamos visualizar a crise do sistema colonial no Brasil, porque é final do século XVIII, o ouro estava acabando naquele tempo, a gente tinha uma carga tributária pesada da coroa portuguesa e um sentimento cada vez mais anti-lusitano de pensar em publicar uma independência do Brasil. O que é que a gente vai ter nesse contexto? Uma luta por uma independência, mas essa luta ela não chega a acontecer, porque o movimento não tem um caráter nacional, ele tem um caráter regional, envolvendo, no caso, uma elite mineradora que questionava a coroa portuguesa. Então, é importante, sim, perceber esse primeiro passo de contestação, não só de questões locais, mas principalmente de fundar uma nova nação, de ficar independente, de se aproximar de uma república. O movimento da Inconfidência Mineira foi desfeito. Foi desfeito porque vazou as informações do movimento. A derrama não chegou a ser anunciada, a derrama, no caso, é a cobrança dos tributos atrasados, e aí a gente percebe que o movimento ele foi sufocado brutalmente. E aí, dentro desse contexto, o que é que nós vamos perceber? É o chamado crime de lesa majestade. Tiradentes vai ser não só enforcado, como esquartejado e parte do corpo dele espalhado pela Estrada Real. Então a gente começa a perceber que o movimento em si, ele é um movimento emblemático, mas ele carecia de um respaldo mais nacional e escravista. Não houve esse respaldo nacional, também não tinha esse caráter escravista, como o senhor coloca, mas de alguma forma influenciou outros movimentos que se estabeleceram no país depois? Houve essa influência ou não? Foram movimentos independentes e locais? É uma pergunta muito interessante, porque quando a gente percebe esse sentimento anti-lusitano e essa vontade política, essa consciência política de romper com a coroa metropolitana, que é Portugal, a gente começa a perceber que vão surgindo outros movimentos no Brasil. Então, a gente categoriza o processo de independência do Brasil, tendo como primeiro marco a Inconfidência Mineira. E aí vem paulatinamente a baiana, a pernambucana, a vinda da família real, e aí pouco a pouco vai se materializando aquilo que a gente chama de independência do Brasil enquanto processo, e não fruto da vontade de Dom Pedro I, certo? E aí, essa questão do tempo que você fala é muito interessante também, porque você percebe que a justiça da época condenou. Ele era um bandido, mas tempos depois começa a construção de uma imagem de herói. Ele foi elevado à condição de herói na proclamação da República.
E quando avança a história republicana do Brasil, durante a ditadura militar, em 1965, Tiradentes ganha a ideia de patrono cívico da nação brasileira, que é no tempo da ditadura militar com Castelo Branco. Aí a gente visualiza o quê? Várias imagens construídas em torno de Tiradentes. Dentro dessa ideia mesmo, da construção da independência do Brasil, proclamação da República, da nossa história, qual a importância então da figura de Tiradentes, né? Por que que existe uma data que é feriado nacional em homenagem a ele? E qual a importância mesmo para a consolidação da nação de ter a figura do Tiradentes estabelecida como a figura de um herói? É porque do final do século XIX, na passagem do século XX, ou seja, do Império para a República, surgiu o movimento republicano, que começou a se preocupar em ter vultos nacionais, heróis nacionais, e aí o Brasil estava construindo o sentimento de nacionalismo, se espelhando na França, nos Estados Unidos da América, com os heróis nacionais que esses países tinham, e aí eles queriam vultos nacionais que lembrassem a luta pela República e se tornassem símbolos nacionais. Era um tempo que estava florescendo esse sentimento de nacionalismo. E além disso, há uma ideia de construir uma imagem de Tiradentes se aproximando de Jesus Cristo. Lembra muito a fisionomia dele com a de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida pelo povo. Então, as pinturas dos quadros que a gente vê depois e as histórias que são construídas depois puxam para esse lado de glorificação de uma imagem de alguém que deu sua vida pela nação e pela República. Pode dizer então que Tiradentes está entre os símbolos da independência do Brasil. Ele está como símbolo desse processo de independência e da ideia republicana, certo? Agora lembrando, no tempo dele, as ideias que ele se aproximou, que foram as ideias liberais francesas, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, esses ideais na época de Tiradentes eram chamados de abomináveis princípios franceses. Só que com o passar do tempo, tudo isso modificou. E essas ideias liberais regeram o mundo. Então há uma sintonia da Inconfidência Mineira, da luta de Tiradentes dentro do Brasil e com ideias que vieram de fora também. É uma data que deve ser comemorada, professor? É muito importante refletir sobre as significações históricas dos heróis nacionais que foram construídos, as diferentes imagens, aos grupos que fizeram uso da imagem dele e que a gente possa conhecer a história do Brasil. Então o que acontece? Mais do que pensar na acusação de traidor da coroa, Tiradentes não permite debater várias temáticas como a gente está fazendo aqui agora. E as escolas, a sociedade precisa entender que é muito mais do que um feriado. É uma data que tem muito a ensinar sobre a história do Brasil, sobre esse processo de independência do nosso país que continua agora. Ok, professor, obrigado pela sua presença e sua participação e bom feriado, Tiradentes. Bom feriado para você, para quem assiste a gente em casa. É sempre uma alegria poder historiar um momento muito marcante para todos nós brasileiros. Obrigado mais uma vez, eu volto ao estúdio.